Muito bom dia, que a paz do Senhor esteja com você nessa manhã de segunda-feira. Seja muito bem-vindo então ao nosso devocional diário, devocional da manhã, que você possa ser edificado pela palavra do Senhor, que você possa ser abençoado nessa manhã em nome de Jesus, amém? Então seja muito bem-vindo. Se você está aqui pela primeira vez, então já convido você a se inscrever no canal e sempre me acompanhar aqui a partir das 6 horas, todos os dias, de segunda a segunda. Eu tenho esse encontro marcado aqui com você para nós lermos a palavra e orarmos juntos, tá bom? Então já fica aí o meu convite se é a primeira vez que você está aqui, tá bom? Nós vamos dar continuidade ao livro de Atos e hoje nós vamos ler ali no capítulo 8, versículo 26, onde nós temos a história de quando Filipe foi direcionado pelo Espírito Santo a encontrar com um etíope eunuco que trabalhava para a rainha Candace. E ali aconteceu algo maravilhoso e nós vamos estar lendo hoje, então, lá no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, no versículo 26, que diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe. Aqui essa frase, um anjo do Senhor, pode se referir também ao próprio Espírito de Deus que direcionou Filipe. A gente vai ver mais para frente aqui que esse anjo pode ser então relacionado ao Espírito Santo de Deus. E disse o seguinte para Filipe. Esse Filipe é o que nós vimos ontem, então, que foi evangelizar na cidade de Samaria, né? Então, é o mesmo Filipe aqui também que batizou o Simão, aquele que era o mago, né? Aquele que fazia adivinhas, na verdade, feitiçaria, enfim. Então, esse mesmo Filipe ainda continua com a mesma história dele. E o anjo do Senhor, então, né, que falou para Filipe, disse o seguinte: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Então ele deu uma ordem, né, um direcionamento muito pontual. Era algo para ele fazer exatamente em um local, que era para ele se direcionar para lá, né? E ele se levantou então e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope. Aqui essa palavra eunuco, se você não sabe o que eunuco, ele era um homem castrado. Então ele trabalhava normalmente no harém do rei, ou enfim, de algum lugar onde tinha as mulheres que trabalhavam para o rei, enfim. E o que acontecia? Ele era castrado justamente para que ele não se envolvesse sexualmente com essas mulheres. Então ele não tinha desejo sexual algum, por isso que ele era chamado de eunuco. Então ele trabalhava para a rainha Candace, era uma rainha etíope, né? Diz assim, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Então ele tinha uma função muito importante, ele era um homem importante ali no reinado dessa rainha etíope. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Aqui nós temos outra informação de que ele não era um judeu. E aquelas pessoas que se tornavam, né, judeus, que adoravam a Deus, que se convertiam, eles eram chamados de prosélitos. Ou seja, o prosélito era toda aquela pessoa que não era judia, ou seja, que não conhecia Cristo, mas passou a conhecer. Então, ele era um prosélito. E aí ele viera a Jerusalém para adorar a Deus. Então ele foi até o templo de Jerusalém, que era o costume da época. Então as pessoas não adoravam onde elas estavam, elas iam adorar a Deus lá no templo. Lembra que eu falei a diferença entre templo e igreja? Então as pessoas iam até o templo, inclusive esse homem estava indo até o templo lá em Jerusalém com a finalidade de adorar a Deus. E aí de volta para casa, sentado em sua carruagem, ele lia o profeta Isaías. Ele estava lendo um trecho lá do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, por isso que nós então pensamos aqui que o anjo do Senhor que deu a orientação para ele era o próprio Espírito Santo. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? E aí ele respondeu: olha, como posso entender se alguém não me explicar? Então havia uma necessidade de explicação. Aquele homem estava lendo, mas não estava entendendo. Isso muitas vezes acontece conosco. A gente lê a palavra, mas a gente não entende. Então você tem que buscar conhecimento. Você precisa de ajuda, de pessoas que possam te ajudar a entender o que o texto está escrito. Não queira simplesmente passar pelo texto, porque às vezes a gente tem uma revelação da palavra de Deus e a gente não recebe essa revelação porque a gente não busca
conhecimento. E mais uma vez eu repito, eu gosto de dizer isso. Lá em Oséias está escrito que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o que acontece aqui é que aquele homem, ele recebeu de certa forma a visita de Filipe e ele aproveitou a situação e disse: olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que me ensine. E aí ele estava, assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. E nós vamos lá então para Isaías, no capítulo 53, né? Se você quiser, você pode em outro momento ler Isaías capítulo 53, onde ali o profeta está falando de Jesus, do Messias, embora os estudiosos eles dizem que talvez estivessem falando de outro, o Isaías de si mesmo, mas ali nós temos uma passagem que fala exatamente de Jesus, daquilo que Jesus sofreria como um cordeiro mudo, sofreu calado. E aqui está então, o trecho que está citado aqui é o seguinte: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Então isso aqui está lá em Isaías, capítulo 53, ali no versículo, acho que é a partir do versículo 8, enfim. E o eunuco perguntou então a Filipe: diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então ele não estava entendendo e ele perguntou para Filipe se ele estava falando dele mesmo. E aí, no caso ali, Filipe, começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Então, Filipe aproveitou o ensejo de que aquele homem estava buscando conhecimento. E ele já tinha o conhecimento. Olha aqui, ó. Isso é importante para mim e para você. Filipe já tinha o conhecimento, então ele pôde pregar a Jesus. Muitas vezes as pessoas chegam para você com uma dúvida e você não tem a resposta. Você perde uma grande oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa. Você já se deu conta disso? Que a tua falta de conhecimento na palavra, a minha falta de conhecimento faz com que muitas vezes a gente perca oportunidades valiosíssimas de pregar o evangelho, de falar de Jesus para as pessoas, simplesmente porque a gente não conhece, porque a gente não buscou conhecimento. Então você entende que é necessário a gente buscar conhecimento cada vez mais, a gente buscar entender a palavra. Então aqui é muito importante isso. Prosseguindo pela estrada, versículo 36. Chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o seu coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem, e então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Então aqui nós temos um momento muito importante onde realmente aquele homem decidiu-se em aceitar a Jesus e crer. E ele fala ali: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é uma frase que, na verdade, afirma a crença da pessoa em Jesus. Ela aceita Jesus como seu Salvador, e foi o que aconteceu com ele. Aqui, só a título de curiosidade, haviam algumas formas de batismo. A maioria das igrejas hoje adota a forma de batismo por imersão, que é onde a pessoa entra dentro da água totalmente, ela é imerge dentro da água. E alguns casos eles fazem um batismo por aspersão, é que simplesmente você joga uma água em cima da pessoa, né? E os judeus eles têm um costume um pouco ainda além disso, que é de fazer por imersão, só que em água corrente. Então, por exemplo, eles não batizariam em um tanque, uma piscina, por exemplo, né? Então tem essas formas aí de batismo que são, né, normalmente utilizadas. Aqui nesse caso, provavelmente foi um batismo por imersão, porque eles desceram então a água. Diz aqui: então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Então, possivelmente possa ser aqui um batismo por imersão. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Esse fato de ele parar em outra cidade, se encontrar em outra cidade, ele foi arrebatado pelo Espírito. Aconteceu, acho que o profeta Eliseu, Elias, também, onde o Espírito levou ele, né, para um outro local. Enfim,
acho que está em 2 Reis, capítulo 18, não lembro o versículo ali, mas você tem ali um relato de que o Espírito Santo levou, né, o profeta para outro lugar. E aqui Filipe também foi arrebatado, ele foi levado pelo Espírito para outro lugar. Eles dizem que é uma espécie de teletransporte, não se sabe dizer o que aconteceu, mas ele foi levado, arrebatado de forma sobrenatural. Então Filipe foi arrebatado de forma sobrenatural e se encontrou em outra cidade. Mas ele fez aquilo que o Espírito Santo direcionou. Ele entendeu o recado do Espírito, foi até aquele homem, pregou Jesus, fez com que ele entendesse, ele aceitou Jesus, se batizou e Felipe então fez a sua parte. Você lembra que Felipe tinha a função de abrir o caminho? Era exatamente isso. Então ele batizou aquele homem e foi fazer a missão em outro lugar, porque o trabalho dele era justamente esse, era falar de Jesus, batizar as pessoas e ir trabalhar em outro lugar. Então foi exatamente isso que aconteceu aqui com Felipe. Mas fica aí para nós uma lição muito grande, né, nesse dia, de que a gente precisa buscar conhecimento, porque as oportunidades elas vêm. As oportunidades aparecem. Se você não estiver preparado, assim como elas aparecem, elas desaparecem também. Então você precisa ter o conhecimento da palavra e da vontade de Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor mais um dia, por esse início de semana. Que Deus venha te abençoar, guardar você, tua casa, tua família, os teus negócios e todas as áreas da tua vida. Vamos orar. Se você pode fechar os teus olhos, feche junto comigo e oremos. Pai, te agradecemos por esta manhã tão maravilhosa, tão especial. Obrigado por cada pessoa que está aqui comigo, Senhor. Venha fortalecer, venha guardar, livrar de todo mal, Pai. Dá-nos, Senhor, uma semana abençoada, Senhor. Deus amado, que o Teu Espírito Santo possa nos direcionar e que, acima de tudo, Senhor, nós possamos buscar o conhecimento da Tua palavra, da Tua vontade, para que quando as oportunidades surgirem, Pai, a gente possa estar preparado e não despreparado. Porque muitas vezes a gente perde oportunidades de falar do Teu amor, do Teu poder para as pessoas, simplesmente porque a gente não estava preparado e a gente não buscou o conhecimento. Então, nos ajuda, Senhor, para que a gente possa ter esse interesse, Pai, de buscar a Tua vontade, conhecer a Tua palavra. Deus amado, abençoa cada uma das famílias representadas aqui, Senhor. Aquele que está, Pai, buscando algo em Ti, Senhor, que Tu possa realizar segundo a Tua boa vontade, Pai. Cura aquele que está enfermo, Pai. Levanta aquele que está abatido, Senhor. Dá direção àquele que está perdido, Pai. E aquele que estiver desanimado, Pai. Que Tu possa dar um novo ânimo agora, Pai. Uma nova esperança dentro do seu coração, Senhor. Essa é a minha oração, Senhor, e eu Te agradeço desde já. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe o teu dia. Mais uma vez, se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora mesmo e me acompanhe aqui todos os dias. Amanhã nós vamos estar novamente aqui, dando sequência no livro de Atos, e eu convido você a estar aqui comigo a partir das 6 horas, o vídeo já está disponível. E se você quiser entrar para o meu grupo do WhatsApp aqui dos devocionais, então é só você clicar no primeiro link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode entrar lá dentro do grupo WhatsApp e eu posto sempre lá os links, né, aqui dos vídeos, e fica mais fácil para você estar aqui junto comigo, tá bom? Então, nos vemos amanhã, te espero e vamos ser juntos edificados pela palavra. Um grande abraço e até lá!